Deixa eu dar boa noite para vocês aqui, novamente, né? Já que a gente começou esse assunto maravilhoso sobre o crepúsculo, né? Olha só, vários elogios aqui, elogios do crepúsculo que eu tô vendo, elogios ao meu cabelo, só alegria. Daqui a pouco aparece minha cadelinha aqui também. Então, aqui, assim, vocês estão na minha casa, vocês estão sentindo, né? Bem-vindo à minha casa, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas, e tá tudo certo. Só alegria. Deixa eu dar boa noite aqui pessoalmente para a galera. Beatriz, de novo, né? Dudinha, Pamela, Giovana, Pedro, Caroline, Rafaela, Paloma, Maria Barcelos, Maria Eduarda, Isadora, Natália, Isabela, Penélope, Eloá, Matheus, Stephanie, Ingrid. Quem mais que eu não falei? Jorge, todo mundo aí. Tivemos aula de história agora, né? Vocês falam sobre o que na aula de história? Foi sobre ditadura, professor. Ah, então vocês estão animados, né? Estão animadas. Vocês estão animadas aí, o que aconteceu, né? Então tá, década de 70, golpe de 64 e tudo mais, né? Muito bem. Então a galera tá bem animada, tá bem afiada, tá bem pensativa e bem reflexiva aí com relação a esses temas. Muito bom. O que eu preparei hoje pra gente? Bem, preciso nem dizer, né? Primeira semana de outubro já foi, estamos adentrando a segunda semana de outubro, coisa linda, coisa boa. Vocês sabem quando é a nossa prova? Quero ver de vocês. Dia 5 e dia 12, né? Exatamente, senhorita Isadora. Todo mundo sabe dessa data, né? Todo mundo conhece essa data. É uma data bem importante para a gente. Então, está chegando. E aí, hoje eu quero cuidar de outros detalhes importantes para a gente poder resolver mais questões com relação à nossa provinha. Bem, eu quero falar de alguns processos aritméticos e quero falar também de alguns processos algébricos que, caso você não percebeu até agora, eu acho que é um bom momento a gente poder falar, aproveitar que a gente está há 4, 5 semanas aí da prova, então é importante a gente poder deixar isso bem fresquinho na nossa cabeça. Mas eu já sei que vocês estão aí super afiados, super afiadas, por conta das aulas com a Dailton, vocês fazem exercícios, vocês votam, perguntam. Então, assim, quero muito desfrutar da companhia de vocês essa noite para justamente a gente conseguir trocar essa ideia e eu conseguir entender se há dúvidas, se não há dúvidas. Então, é fundamental para a gente começar a nossa brincadeira aqui, tá? Então, tirando o nosso filme aqui atrás, não liguem para ele, por favor. Parece que ele já passou na sessão da tarde. Tudo bem? Não é algo tão inédito assim. Muito bem. Deixa eu comentar uma coisa com você. Vamos lá. Deixa eu voltar para cá, enquanto eu vejo vocês aqui. Bem, eu quero falar no primeiro tópico, vou falar de vários tópicos agora, tá? Então você anota comigo, vem comigo, que aí é o momento da gente poder revisar. A gente já viu estatística, já viu função, já viu probabilidade, enfim, já viu umas progressões, já viu uma série de resultados, uma série de aplicações, e agora a gente vai cuidar um pouco dos detalhes. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É, eu quero representar esse número em notação científica. Bota aí. Notação científica. Quero saber se você lembra. Científica. E eu quero representar esse número aqui, ó. Como é que eu represento esse número em notação científica? Vamos supor que isso aqui seja um tamanho de algum objeto. Diga, Carol. Pode ser a resposta? Pode, por favor. No caso, seria 1,2 vezes 10 a menos 6? 1,2 vezes 10 a menos 6. Todo mundo concorda com a Caroline? Por que você falou isso, Caroline? Qual foi a sua inspiração? Conta pra mim. Não, porque eu pensei assim, Ah, né? Calma aí, deixa eu até ver se eu fiz a conta errada, certa. vamos. Não, então, na minha cabeça foi, como tem, é, assim, eu conto desde o 1 Hum, até o último número depois da vírgula, porque eu quero botar o 1 na frente da vírgula. tá. Aí eu vou pulando as casinhas e vou contando. Aí, tipo, são
6 casinhas até, tipo, ficar Isso. 1,2. Faz sentido? Fez sentido, fez sentido. Eu compreendi, Professor, legal, mas compreendi. Diga. não seria a -5? Porque aí você Menos 5? anda 5 casas e fica. Eu não sei, eu contei -5. Contou menos 5, então vou botar aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês, então. 10 a menos 5 aqui. Podia ser 12 vezes 10 a menos 4? Poderia Não, ser? não. Por que não? Porque na anotação tem que estar um número entre 1 e até 9, né? Não pode ter 10. Tipo, Beleza, então vou então, escrever isso. não. Beleza, exatamente, exatamente. Então é o seguinte: notação científica, por definição, é uma regra para gente. A gente só pode escrever um número vezes uma potência de 10 elevado a algum tipo de expoente. Só que esse número precisa estar, esse número Azinho que eu estou escrevendo aqui, ele precisa ter uma restrição, precisa ter uma regra. Ele tem uma restrição. A restrição é a seguinte: não pode ser maior do que 10 e não pode ser. Ele tem que estar entre 1 e menor do que 10. Tá bom? Essa é a nossa restrição. Ele tem que ser maior do que 1 e menor do que 10. Tá? Então, para notação científica, isso aqui não vale. Isso aqui não está valendo. Agora, vou seguir a nossa regra. Bem, o que vai acontecer? Como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer assim. Você conta, você localiza a vírgula, e aí você conta o número de casas até aparecer algum algarismo significativo. Nesse caso, o primeiro algarismo que aparece é o 1. Então você faz o seguinte: você anda uma casa, anda duas, anda três, anda quatro e anda 5, tá? E aí o fato de andar 5 casas para a direita e você percebe que o número está entre 0 e 1, é bom que a gente lembre que a nossa potência será negativa. Então, a nossa resposta vai estar aqui, 1,2 vezes 10 a menos 5. Tá bom? Beleza? Deu para lembrar essa ideia? Tranquilo? Legal. Então, vamos lá. Então, já que você já sabe como fazer a notação científica, agora eu quero saber o seguinte: pega esse número e faz a seguinte conta. Multiplica para mim por 2,4 vezes 10 a oitava. O que vai acontecer com isso? O que vai Você acontecer com vai esse ter que processo? repetir a base 10. Eu faria o seguinte, eu Diga. multiplicaria os números da frente e Ah, depois eu repetiria a base e somaria os expoentes. vocês concordam com a Isadora? Faz sentido o que ela falou? Por que eu não diminuo os expoentes ou, sei lá, subtraio as bases, né? Porque aqui, como você está vendo, a gente tem uma multiplicação, né? É isso mesmo, Isadora, concordo contigo, tá? A gente tem uma multiplicação aqui. Então, eu estou observando que eu tenho potências com a mesma base. Regra fundamental da potência. Ou melhor, perdão, multiplicação de potências, o que vai acontecer? Eu estou fazendo 10 à quinta, que multiplica 10 à oitava. Aquela só Senhor é Deus. Ah, Rodrigo, mas isso não cai no Enem. Bem, se você estiver bastante atento, você verá que existirão passos na tua resolução que dependerão desse tipo de informação. Então, é extremamente útil você estar com isso bem na manga e bem no seu portfólio de informações, tá? Então, muito bem. Agora eu organizei, né? Eu coloquei as potências juntas. Então, aqui, o que eu vou fazer? Repete a base, porque é uma multiplicação de potências. Menos 5 mais 8 dá 3. Então, a parte da potência eu resolvi. Agora, eu vou fazer a parte... Diga, Dudinha. Professor, eu me Diga. perdi no assunto. Vamos. O número em notação científica é esse 1,2 vezes 10 potência menos 5? É Isso. esse que é É o... esse aqui que eu estou circulando de azul.
e esse aqui que eu estou circulando de azul também. Agora, Tá bom. a graça que a gente está fazendo é justamente multiplicando essas duas potências. Diga, Carol. Professor, no Oi. caso da multiplicação, a gente soma os expoentes, né, que Isso, chama. perfeito. E na divisão é o contrário, né? Na divisão é o contrário da soma, que é a subtração, e na potenciação eu multiplico. Uma coisa importante também, Carol, e a galera toda. Por exemplo, aí já vem o nosso lembretezinho. Se eu quisesse fazer, deixa eu separar isso aqui. Separar aqui, ó. Divisão. O que vai acontecer com a divisão? Eu vou pegar 10 aqui menos 5. E se eu quiser dividir por 10 a 8, quanto dá isso? Quanto dá esse rolê aqui? O que vocês acham? 10 a menos 5 sobre 10 a 8. Repete a base, subtrai os expoentes. Só que repara, né? Eu vou colocar até aqui um menos 8, só para melhorar a nossa vida. Vai ficar, repete a base, que é 10, elevado a menos 5, menos 8. Tá? Repara que a operação de subtração, ela aparece por conta da nossa potência. Então, uma vez que ela aparece, a gente precisa justamente obedecer o tratamento algébrico e aqui para olhar para as regrinhas de sinais. Tá bom? Então, aqui é um pouco diferente, né? Porque eu tô, na verdade, é a mesma coisa, né? Mas eu tenho um cuidado aqui até de colocar um parênteses para não confundir os sinais, beleza? Então, nesse caso aqui, fica 10 elevado a menos 13. Isso aqui é numa potência, né? Na divisão de potência de mesma base, tá? Então, voltando aqui para cima, e claro, lembrei, né? Quando eu tenho uma potência de potência, né? É também muito comum de aparecer potência de potência. Então, por exemplo, vai aparecer lá na nossa prova assim, 1,2 vezes 10 a menos 5, isso tudo elevado ao quadrado. Como é que fica isso, por exemplo? Entende o que eu quero dizer? É uma Ô, potência professor, de eu potência. tenho uma, Diga. eu tenho uma dúvida. Claro? Esse menos 5 menos 8 não daria 3? Porque ficaria menos 5 mais 8. Ah, é. Desculpe. Correto. Então, deixa eu apagar isso aqui. Beleza? Tá bem? Exatamente. Confundi aqui. Troquei as bolas. Exatamente. 3, né? Menos 5 mais 8, 3. Então, aqui temos o 3. E como é que fica? Obrigado mesmo. Então, como é que fica aqui essa potência de potência? Bem, o mecanismo é o seguinte. Você vai pensar que existe uma multiplicação dentro dos parênteses e aí você vai elevar os dois fatores ao quadrado. Então, o que você vai pensar? Você vai fazer 1,2 ao quadrado e 10 a menos 5 ao quadrado. Tá? Moral da história. Ó, 1,2 ao quadrado vezes 10 a menos 5 ao quadrado. Sacou? E aí, como é que eu faço isso aqui? Se você for fazer 10 a menos 5 ao quadrado, você vai dizer o seguinte. Quero ver aqui nesse cantinho aqui, ó, que eu estou desenhando de azul. Já vou organizando aqui. Ó, 10 a menos 5 elevado ao quadrado. Eu estou aqui, ó. Eu vou apagar essa parte para vocês só olharem para a parte que eu quero aqui, essa parte no canto, beleza? Como é que fica isso? 10 a menos 5 elevado ao quadrado. Como eu te falei, multiplica os expoentes. Fica 10 elevado a menos 10. Tá? Então, esse é o caminho. Você vai ter basicamente três propriedades aqui para aplicar, né? Dependendo da questão. Você vai ter, ou você vai somar os expoentes, ou você vai diminuir, ou você vai multiplicar, tá? Dependendo do que você quer fazer. E aqui na parte em vermelho, que eu não terminei, você vai continuar com a ideia que a gente começou a brincadeira, né? Multiplica 1,2 vezes 2,4, 1,2 vezes 2,4, faz isso aqui e depois faz a outra parte.
Tá bom? Tranquilo? Professor, ali na potência Potência? na, na potenciação ali é -10, né? Boa. Sim, sim, sim. -10. Deixa eu melhorar minha letra. Exatamente. -10. Exato. Né? Eu estou fazendo Obrigada. um produto. Nada. Estou pensando num produto entre as potências. Tá bom? Produto entre as potências. Tá bom? Legal? Pera, professor. Pera, rapidinho, só nessa parte que eu tenho Diga. muita dúvida nessa questão da notação. Fica à vontade. Seria, então, 5 vezes o 2, que aí 5 vezes 2, ou no Aham. caso seria, tipo, a potência de 10 vezes a potência de 10 duas vezes. Tipo, é Então, esse mesmo negócio duas vezes. é exatamente isso que você falou, Carol. É exatamente isso que você falou. Só que, na verdade, a gente está encurtando o caminho. Ao invés de escrever 10 a menos 5 vezes 10 a menos 5, eu coloco direto, né? Porque eu vou multiplicar o expoente. O que eu quero dizer é o seguinte: é isso aqui, ó. Se você tem 10 a menos 5 ao quadrado, é como se eu quisesse fazer 10 a menos 5 vezes 10 a menos 5. Aí eu caio lá no primeiro caso, que é a repetição da base e a soma dos expoentes. Então, repete a base, que é 10, menos 5 mais menos 5, isso dá menos 10. Então, tá aqui. Ao invés de escrever isso, eu aplico a propriedade, né? A consequência da definição. Tudo bem? É só isso, exatamente o que você falou. Exatamente o que você falou. Só que, na verdade, eu estou, digamos, omitindo um passo. Tudo bem? Essa multiplicação só serve para quadrado, né, professor? Ou Não, para cubo também? cubo para quarta potência, para quinta potência, serve para o que aparecer. O que aparecer nesse expoente aqui serve. É só chegar e fazer esse chuveirinho aqui, né? Essa ideia de multiplicar potência com potência. Tá bom? Obrigada. Tranquilo? Beleza. Dito isso, revisamos essa parte. Espero que você não tenha mais dúvida, tá bom? Espero que você esteja bem nesse sentido, tenha anotado essas coisas todas, porque lembra, isso é ferramenta para poder fazer essas coisas. Muito bem. Então, outro detalhe importante. Se eu estiver falando de radiciação, isso aqui causa muita dúvida, galera. E causa também um certo medo, de modo geral, tá? Deixa eu fazer um comentário com vocês. Vamos supor que na resposta que você vai encontrar no Enem, vai marcar correta, esteja assim, ó. A, B, C, D são 5, né? Aí vamos supor que esteja assim, ó. 4 raiz 2, 7 raiz 2, 6 raiz 2, 2 raiz 2 e, sei lá, 5 raiz 2. Tá? Aí você fez a conta, maravilhosa, maravilhoso, empolgadaço. Aí você chegou no resultado que é raiz quadrada de 50, por exemplo. Qual que você marca? Primeiro tem que faturar, né? Porque aí não fica muito... Eu não sei qual é que Então, dá certinho. de cara, assim, fica mais complicado, né? Deixa eu melhorar minha letra. 50. Então, isso aqui é uma coisa que a gente precisa lembrar, né? Essa ideia de fatoração. Fatoração. O que consiste essa técnica? Essa técnica consiste em você dividir um número, qualquer um número natural, pelos seus fatores primos. Isso significa fatorar, tá? Decompor em fatores primos, ok? Então você vai pegar o 50 e vai fatorar. Vem comigo, hein? Se você não pegou essa técnica ainda, importantíssimo pra gente. Só número primo, tá bom? Só primo. 2, 25, 5, 5, 5 e 1. Tá? O que eu ganhei com isso?
qual foi o direito que eu ganhei? Bem, eu ganhei o direito de poder escrever raiz de 50 como sendo 2 vezes 5 ao quadrado. Entende? O que eu ganhei a partir disso? Eu tive um ganho de notação. Eu mudei a notação. Repara que o 50 não mudou. Quer dizer, eu continuo tendo 50 dentro do radical, só que agora representado de forma diferente. Então, aqui agora, o que a gente pode fazer? O raiz de 2 eu escrevo separado e o raiz de 5 ao quadrado eu escrevo separado. Essa técnica aqui é muito legal e serve muito para a gente, principalmente quando estuda razão trigonométrica, quando está resolvendo problemas de seno e cosseno e tangente. Vocês já perceberam que tem todo um rolê de radicais, né? Beleza. Me diz uma coisa, quanto é raiz de 5 ao quadrado? Quanto é raiz de 5 ao quadrado? Bem, raiz de 5 ao quadrado é 25, É né? 5, não é? Exato. Exatamente. Então, aqui é 25. Então, raiz de 5, raiz de 25 é 5. Então, nossa resposta aqui é 5 raiz de 2. Tá? Então, fica bem para cá. Então, repara, fundamental fazer esse negócio porque você está fazendo um monte de conta. Aí, de repente, apareceu um raiz de alguma coisa. Caramba, como é que faz isso? Não, fatora, decompõe. Decompõe em fatores primos. Tudo bem? Vocês estão tranquilas quanto a isso? Giovana, Pedro, Rafaela, Paloma, Maria Barcelos, Penélope, Ingrid. Ingrid, como é que tá? Mais ou menos? Mais ou menos? Estranho. Já sabia disso, Ingrid? Tinha essa manha? Professor, assim, saber eu não sabia muito Boa. bem, mas já vi isso. Que bom, que bom. Anota isso aí, então. Anota isso com calma, para deixar no teu portfólio de ferramentas. Natália, tudo bem? Gustavo também? Eloá? Como é que estamos, Eloá? Estamos bem? Isabela? Sim, estamos bem. Joia? Só mole. Beatriz? Tá boa? Tá bom, beleza. Então tá. Então, a radiciação vem muito por aí. É importante saber esse detalhe aqui. Mas agora eu quero fazer uma outra coisa. E se eu quiser fazer agora, quero continuar essa conta, e aí do nada aparece uma coisa assim, ó, ao quadrado. Como é que fica isso? 5 raiz de 2 ao quadrado. Repara que eu estou pegando o pé de vocês hoje nesse sentido, né? Forçando vocês a responderem coisas algébricas. Ou seja, se vocês estão ligados e ligadas das nossas regrinhas algébricas aqui. São fundamentais para nosso desenvolvimento. Como é que faz isso? 5 raiz de 2 ao quadrado. Eu vou para qual situação agora? O que eu ganho com isso? Eu faria o seguinte, Sim. não sei se está certo, mas eu levaria o 5 ao quadrado e eu levaria o 2 ao quadrado também. Que é a mesma coisa que a gente fez, né? No passo anterior. Concorda comigo? Sim, sim. Né? O que a gente fez lá no passo anterior, né, Isadora? Foi justamente na notação científica ali, tá elevando ao quadrado, então eleva uma parte ao quadrado e eleva a outra parte ao quadrado. Então, sim, você vai fazer o seguinte: pega o 5 e eleva ao quadrado, muito bem, isso a gente sabe fazer. 5 ao quadrado é o bom e velho 25. Agora me diz uma coisa: quanto é raiz de 2 ao quadrado? Quanto é isso? Raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2. Ó, raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 que multiplica raiz de 2. Isso aqui é raiz de 4, que é 2. Isso aqui é igual a 2. Tá? Simples assim. Então, isso aqui é igual a 25 vezes 2. Igual a 50. Porque o que vai acontecer muitas vezes? Por que eu sempre bato nessa tecla? Porque a gente acaba estudando vários temas e aí chega na hora da conta, é o caos. Ah, travei na conta porque eu não lembrava como fazia esse processo. Bem, então a gente está aqui justamente para poder reviver esses detalhezinhos, tá bom? Então, falamos de potência, falamos de radiciação, então é importantíssimo esse rolê aqui. Outro rolê importante. Posso apagar? Posso? Posso?
Aí você fez uma conta, você fez assim, ó. Vocês estão ligados e ligados em trigonometria? Todo mundo bem quanto a isso? Todo mundo bem? Aquele sorriso bonito. Cadê aquele sorriso de vocês nessa segunda-feira sobre trigonometria? Vou pegar no pé de vocês agora. É o seguinte. Mas bem simples, tá? Nada muito... Vou pegar muito pesado agora, não. Quero só que vocês relembrem. Fiquem na paz. Então, aqui, ó. Isso aqui é um triângulo, que você conhece bem. Isso é um triângulo triângulo retângulo, tá? E aqui, digamos, é 60 graus. Tá bom? Tá. Se aqui vale 2, quanto vale esse lado aqui? Por que eu estou usando esse exemplo? Porque eu quero que vocês lembrem da ideia do... Ao invés de botar aqui, eu vou botar aqui, ó. Vou botar aqui. Vou pegar esse aqui. Eu quero que vocês lembrem da ideia do radical. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Como é que acha esse valor de x aí? Lembra que eu dei a dica, né? Vamos falar um pouco das razões trigonométricas. Fala para mim. Você conhece um tal de seno, você conhece um tal de cosseno e você conhece uma tal de tangente. Tangente. Agora, o seu papel é me dizer o seguinte. No triângulo retângulo, qual é a definição de seno? Você já aprendeu isso em algum momento, com certeza. Qual é a definição? Sobre... Calma. A hipotenusa. Legal. Eu estou botando aqui para você. Hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Pô, maneiro. Legal. Qual relação você pode usar aqui para esse triângulo, para esse exemplo? Seno, cosseno, tangente. Eu tenho aqui. O que está desenhado para a gente? O cateto oposto. E está desenhado também a hipotenusa. Então, vou usar o seno. Seno de 60 graus é igual a x sobre 2. Tá? Muito bem. Então, o que vai acontecer aqui? Vocês lembram qual é o valor do seno de 60? Sim? Não? Talvez? E aí, Pedrão? É Qual é o raiz valor do seno de 60? Isadora, quanto? É raiz de 3 sobre 2? Todo mundo concorda com a Isadora? Raiz de 3 sobre 2? Sim. Polêmica. Beleza. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 igual a x sobre 2. O que vocês fazem aqui? O que vocês costumam fazer aqui agora? Neste momento... Cruzado, né? Cruzado, né? Isso, exatamente. Nesse momento, você tem o que a gente chama de proporção, tá? Então, aqui, o próximo passo é a multiplicação cruzadinha. Então, você vai vir aqui e vai multiplicar esse com esse. Então, o que vai acontecer? Você vai ficar com 2x igual a raiz de 3 vezes 2. E x vai ser igual a raiz de 3. Tá? Beleza? Poderia acontecer o seguinte fato. A gente achar uma resposta assim, né? 1 sobre raiz 3. Neste momento, você para, respira e pensa assim. Veja bem, isso aqui não é resposta, eu estou pegando um outro exemplo, tá? Só para você me acompanhar. Isso aqui é o que poderia acontecer, não aconteceu. Ok. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Vai fazer o processo de racionalização. Essa parte que ninguém gosta, racionalização, mas o Enem adora, vez ou outra, colocar números irracionais para racionalizar. Ou melhor, em qual momento a gente precisa racionalizar?
é o momento em que o nosso denominador é um radical. E aí eu faço o processo de racionalização para justamente tirar do denominador o radical. Ok? Então, a gente vai fazer aqui raiz de 3 por raiz de 3. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu já sei que o número que multiplica por raiz de 3, para que eu consiga eliminar o radical, é o próprio raiz de 3. Então, aqui vai ficar raiz de 3 sobre 3. Tá bom? É só um detalhe. Ok? Belezinha? Na boa? Na paz? Professor, Diga. o senhor pode mostrar como é que bota esse 3 embaixo sem a raiz? Esse aqui? Claro. Esse aqui vai ficar assim. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Entende aqui, Carol? Porque a gente vai multiplicar o 3 dentro do radical com um outro 3 no radical. Então, 3 vezes 3, 9. E aí, raiz de 9 é o nosso maravilhoso 3. Ok? Entendi, obrigada. Sacou? Então, é para ter cuidado, tá? Em álgebra, é para ter bastante cuidado, porque, como você já sabe, né? Os enunciados são grandes, faz a separação dos conteúdos, vê onde você está na matemática e aí começa a fazer os exemplos, tá bom? Muito bem. Então, já falei de radical, potência e tudo mais. Vamos falar um pouquinho da álgebra agora, propriamente dita. Posso apagar essas coisas? Posso? Então, qual é a graça? Resolver equações. E eu quero outro exemplo para você. Muito bem. Vamos lá. Vamos pensar aqui comigo. Bem, eu quero resolver essa equação aqui, ó. X sobre 2 mais 4x igual a 30. Como é que faz isso, gente? Vamos supor que você está resolvendo um problema lá do Enem, maravilhoso. E você chegou nessa parte. A metade de um número mais o quádruplo dele é igual a 30. Algo assim, né? Você chegou lá numa montagem de uma equação que você precisa resolver esse tipo de coisa. Como você faz? Diz aí para mim. Fala para mim. Rafaela, Giovana, Paloma, Gustavo, Maria Eduarda, Iris, Isabela. O que vocês acham? Pedro, Beatriz, Natália, Jorge, galera toda. E aí, Eu como é que não faz? sei se tá certo, mas eu Diga. somaria o x com 4x, daria Aham. 5x, né? Aham. Sobre 2, e Aham. depois eu dividiria o 30 por 2, que ficaria, no caso, talvez. Tá, peraí, deixa eu anotar isso aqui que você escreveu. Você faria assim, né? Professor, Calma, 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 calma. Momento polêmica. Aguenta aí, segura. Segura. Faz o seguinte. Vou pegar o primeiro modelo. Primeira ideia. Diz para mim, 5x sobre 2. É assim? Igual a 30? É, Isso. E agora, o que você faz? eu acho que eu dividiria o 30 por 2, 30 por 2? Dividir o 30 por 2, fica assim, ó. simplificaria. 5x igual a 15. Isso? Então, É, x igual a 3. Tudo bem? Isso aqui. uhum, Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos conferir se essa resposta vale. Vamos fazer a prova real. Na expressão, vamos colocar no lugar do x o 3. Tem que dar 30. Tá? Então, vamos fazer assim. 3 meios mais 12 é igual a 30. Isso é verdade? O que você acha? Isso aqui é verdade? 3 meios mais 12 é igual a 30. Sim ou não? Mais ou não. menos? Então, a gente tem que ajustar algumas coisas. Tudo bem. Então, primeira hipótese, a gente vai trocar essa hipótese. Maravilha. Legal. Quem ia falar depois? Eu me perdi. Era eu. Opa, Tipo diga, assim, o que eu ia fazer? diga. Eu ia igualar a 1,
né? Igualar a Que 1? número que Peraí. tem no Como assim igualar a 1? denominador. Fala pra mim. Não, eu botaria embaixo, no denominador desses números que não tem, eu botaria embaixo o número 1 e faria o MMC, Assim, que né? no caso vai dar 2. Assim? Que vai dar 2 Isso, aí vai dar 2 o MMC. Aí eu pegaria o 2, dividiria pelo denominador e multiplicaria pelo numerador. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Ih, meu computador apagou aqui, peraí. Calma aí, calma aí. Estão vendo ainda? sim. Alô? Ih, Sim, meu professor. Tem. Peraí, acho que não sei se acabou a bateria do meu computador. Não, acabou não. Peraí. Eu não tô vendo aqui. Que loucura. Eu não tô vendo a minha tela. Vocês estão me ouvindo bem? Alô? Sim. Tem. Errou. Ou foi minha câmera? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Deixa eu ver se alguma coisa aconteceu. Peraí, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu vou precisar que meu computador dê uma bugadinha aqui. Calma aí. Calma aí. Peraí, já volto aqui, tá? Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Calma aí, calma aí. Não sei o que eu faço agora. Ah, voltei. Não sei o que tinha acontecido, meu computador simplesmente apagou. Que loucura. Tá loucura. Beleza. Fiquei até. Peraí, deixa eu mudar aqui. Calma. Vou voltar com a minha câmera. Aqui. Voltei? Voltei? Opa, maravilha. Sim, professor. Voltou, professor. Diga, Isadora, você estava falando então. Você botou tudo em 1, né? Embaixo. Isso. Aí eu faria o MMC de 2 e 1, só que dá 2. Tá? Aí eu pegaria esse MMC, dividiria pelo denominador e multiplicaria o resultado, eu multiplicaria pelo numerador. Tá. Tá bom. Ok. Gosto. Então, na verdade, você faria o seguinte: o MMC entre 2 e 1 é o próprio 2. Então, eu vou colocar uma fração grande aqui. Na verdade, eu vou até fazer mais devagar. Eu vou fazer assim. Eu vou colocar o 2 aqui, vou colocar o 2 aqui e vou colocar o 2 aqui. Porque esse é um número que é múltiplo comum de todo mundo. E aí, o que vai acontecer? Você vai pegar esse 2 e vai dividir por 2. Aqui vai ficar 1. Vai pegar o 2 dividir por 1, vai ficar 2. Vai pegar o 2 dividir por 1, dá 2. Então, aqui você vai multiplicar agora. Vai ficar x, 2 vezes 4, 8x, igual a 60. Pô, maneiro. E agora, uma vez que você já igualou os denominadores, você pode simplesmente esquecê-los. Então, vai ficar 9x igual a 60. Então, isso aqui vai dar... a gente vai ter 60 divididos por 9. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar esse rolê aqui. Tudo bem? Bem, eu vou dividir isso aqui por quanto, gente? Para poder dar... Vocês entenderam essa parte? Tá de boa? Tá tranquilo, né? Nesse sentido. Sim, sim. Show de bola. Então, vou multiplicar aqui, ou melhor, eu vou simplificar nossa fraçãozinha. Então, qual número você gostaria de simplificar? Fala para Dá mim. por 3, professor? Dá por 3, concordo contigo. Então, aqui vai ficar 20 terços. E aí, acabou. Tá bom? Um outro jeito de fazer, tá? Quero apresentar para vocês um outro jeito de fazer. Quer dizer, eu acho que eu já falei sobre isso. Faz o seguinte. Quando você tem uma equação, você pode fazer a mesma operação do lado esquerdo com o lado direito. Então, olha que curioso. Olha o que vai acontecer. Vou fazer assim. No lugar de fazer o MMC, Isadora e a galera toda que fez o MMC, está certo, maravilha, siga a vida, tranquilo, tá? Para quem não curte fazer o MMC, ok? Você vai fazer o seguinte: você vai multiplicar um lado todo por 2
e o outro lado por 2. Por que eu escolhi o 2? Porque eu vi que o 2 apareceu no denominador. Ok? Por isso que eu escolhi o 2. Ok? Tudo bem até então? De boa? Legal. Agora, me diz o seguinte. O que acontece quando eu faço 2 vezes x sobre 2? Qual é o resultado dessa operação aqui? O que você me diz? Tem como multiplicar o 2, tipo, 2 multiplicado por 2, e aí ficaria 4x. 4x? A gente pode fazer o seguinte. O 2, que está no numerador, né? Multiplica com o numerador. Então, aqui é 2x sobre 2. Ok? Tranquilo esse rolê? Na boa? Ou não? Professor, mas não tinha. Eu lembro que tinha uma propriedade que você poderia, que acho que era uma fração imprópria. Que aí você poderia multiplicar, tipo, Sim, o 2. a fração imprópria, Isadora, é o seguinte. É quando você tem um numerador maior que o denominador. Isso é uma fração imprópria. E aí você pode até pensar num número que é misto. E aí, basicamente, você tem que escrever assim, né? 2, por exemplo, 2, 1 meio. Repara que aqui no meio eu posso pensar, isso aqui é um número misto, ok? Isso aqui é um número misto. Não é uma multiplicação de frações. Então, a gente tem que ter um certo cuidado aqui, porque repara, vamos pensar o seguinte. Nesse meu exemplo, eu estou querendo multiplicar um número por uma fração. Então, acho que você lembra bem, quando, por exemplo, eu multiplico duas frações, eu faço, por exemplo, 2/5 vezes x sobre 2. O que acontece aqui, Isadora, quando a gente multiplica essas frações em azul? O que você me diz? O que acontece aqui? Bem, aqui eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Então, aqui fica 2x sobre 10. Tá? A mesma coisa acontece aqui em cima. Eu estou multiplicando numerador com numerador, em azul aqui, ó, e denominador com denominador. Mesma coisa. Tá bom? Moral da história. Por que eu estou fazendo isso? Parece mais complicado? Bem, a gente vai escapar do MMC. O que vai acontecer aqui? Se eu multiplico 2 vezes x sobre 2, eu ganho o direito de escrever 2x sobre 2 mais 8x. Olha aqui. Repara, eu estou fazendo a propriedade distributiva, importantíssimo isso, igual a 60. Então, 2x sobre 2 é o próprio x, né? Eu divido 2 pelo 2. Então, vai ficar x mais 9x igual a 60. Caímos no mesmo caso, né? Ou, x mais 8x, desculpe. X mais 8x. Isso aqui é 9x igual a 60. X é igual a 60 nonos. E tá tudo bem. Tá? 20 terços. Entende o que eu quero dizer? Existe esse detalhamento que a gente foge do MMC, tá? Quando a gente faz uma fração que é algébrica, tá bom? Mas você pode fazer o MMC, tá? Outro detalhe importante, olha só, para a galera que ainda ficou com dúvida no MMC. Fundamental ter isso na mão, tá? Fundamental ter isso na mão. Diga, Bia. Professor, eu não entendi, porque eu achei que tinha que dar 30. Aí eu me perdi. Ah, sim, peraí. Peraí, bem, você está dizendo que o resultado seria 30? É isso que eu entendi? Não, eu achei que tinha que dar, porque o senhor tinha falado na hora da Duda que não dava 30 Então, dela. Aí eu pensei, tem que dar 30 então. é Aí eu me porque ela perdi. achou 3, né? Ela falou 3. X igual a 3. Lembra? Lembra que ela falou x igual a 3? Na verdade, o Sim, resultado não é 3. O resultado é 20 terços. Entende? Por que é 20 terços? Porque se você pegar 20 terços,
substituir na nossa fração, você encontrará 30. Entende? Se você fizer a prova real, saca? Então, repara o seguinte. Ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês. 2/5 mais 1/7. Se você ainda não gostou de fazer o MMC, eu tenho uma outra forma para te apresentar. Você faz o seguinte. Vale sempre, Rodrigo? Vale sempre. Tá? Pega o 7. Repare que são duas frações, né? Denominadores diferentes. Faz assim. 2 vezes 7 e 1 vezes 5. E escreve isso no numerador. Ok? Faz exatamente o que eu estou te dizendo. Para ficar legal. Ó. Então, vamos lá. Aqui. Vamos lá. Eu travei aqui. Travei aqui? Eita. Estão me ouvindo? Alô? Travei? Voltei? Eu voltei, né? Talvez. Voltou. Voltei? Deu uma travada, né? Dei uma travadinha aqui. Hoje o meu Zoom que tá uma beleza. Tá? Que tá uma delicinha. Muito bem. Vou pegar aqui. Calma aí. Vou fazer uma coisa aqui antes. Vamos tirar daqui. Estou travando, né? Ah, tá aqui. Tá aqui. Nossa. Voltei? Na paz? Maravilha. Vou voltar para lá. Voltei lá. Maravilha. Muito bem. O que eu estava dizendo para vocês? O que você pode fazer também? Pega o 2, multiplica com 7. Isso aqui vai dar 14. Vai valer sempre? Vale sempre. Pega o 5, multiplica com 1. Isso é uma adição, né? Ó, a gente está adicionando, de novo, adicionando duas parcelas com denominadores diferentes. Então, faz o seguinte, 2 vezes 7. Estou fugindo do MMC. Ó, 2 vezes 7, 14. Mais 5 vezes 1, 5. Maravilha. E aí, você vai multiplicar a parte de baixo também. Você vai fazer 5 vezes 7. Ok? 35. Então, o resultado aqui é 28. Oh, caramba, viajei. 19, 35 avos. Entende o que eu quero dizer? É um novo jeito de pensar. Se você não, sei lá, por algum motivo não gosta de fazer MMC e tudo mais, você tem algumas possibilidades alternativas, tá? Você tem alguns detalhes aqui que você pode, digamos, não fazer o MMC e mesmo assim acertar a questão. Vocês entenderam esse processo? Multiplica cruzado, depois multiplica o denominador, ok? Isso vale para adição e subtração, porque na subtração você troca o mais pelo menos e faz a mesma coisa, ok? Tranquilo? De boa? Notaram isso? Maravilha. Então vamos lá, vamos fazer mais um pouquinho de umas histórias boas aqui. Então, fiquem bem ligados com essas propriedades, tá? Então, a gente vai lidar com equações o tempo todo, tudo bem? Legal. Agora me diz uma coisa. Vamos evoluir um pouquinho aqui a nossa brincadeira.
Como é que faz? Passeio pela álgebra, né? Como é que faz isso aqui, gente? Vou botar assim. Aí. Assim, ó. 4x ao quadrado igual a 16. Como é que faz essa conta? Professor, o que que eu faço? O que eu faço? O 2 está levando 4x, Ah, ou seja, ele está em uma forma de potência, e tá. eu quero apenas isolar o x, primeiro eu vou tirar essa potência, né? E Vai aí eu tirar. vou passar para o lado do 16, só que em forma de raiz de 2. De raiz, né? Porque a, o sistema contrário à potenciação é a radiciação. Tá. Aí eu faria isso. Aí raiz Entendi. de 16 daria 4. Aí Aham. ficaria 4x igual a 4. Uhum. Então, x seria igual a 1. Tá. Então, vocês concordam com a Isadora? X é igual a 1. Diga, Bia. Bia levantou o dedo. Peraí, isso aqui é só uma primeira resposta. Professor, eu acho que eu faria ao contrário. Tipo, eu Como é que você botaria o faria? 4 pro outro lado, dividindo. Aí ia ficar x elevado a 2 é Aham. igual a 16 sobre 4. Ah. E aí depois eu passaria o 2 para lá em raiz. E qual Aí é a ia ficar resposta raiz depois? de 4, que é Raiz, 2. raiz 4 que é 2. Raiz de 4. Tá, 2. X igual a 2. Entendi. Ah, vamos pensar o seguinte. Se x for igual a 1, o que vai acontecer com a nossa expressão? Vamos ver o que vai. Vamos tirar a prova real. Boa e velha. 4 vezes 1 ao quadrado. Isso é igual a 16? Isso é verdade? O que vocês acham? 4 vezes Que 1 não. não é 16. Tudo bem. Então, aqui não vai rolar para a gente agora, por enquanto. Ok. Vamos ver esse 2 aqui. 4 vezes 2 ao quadrado. Professor, Diga, uma pergunta que eu quero fazer. claro. Por que 2? Tipo assim, aonde está saindo esse 1? Da onde está saindo esse 2? Vou Isso contar. é só Isso é da sorte? cabeça Isso é sorte? Isso é uma ou cartada? Isso será, ou será que é o Eduardo falando pra gente aqui? Quem será? Vamos discutir sobre isso agora. Estamos conferindo se o 2, Bia, o 2 dele? é raiz? O que você me diz? Para Ó, mim, Professor, eu não escutei. O o senhor 2, falou comigo, Caduzinho. como? Pode ser você, não tem Não, problema. Não tem ah, problema. eu Você não tinha pode ficar, escutado, não. Só você pode perguntei. ficar à vontade, pode ficar à vontade. Aqui é o seguinte, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 4 é igual a 16. Então, parece que o 2 faz parte da nossa raiz. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Seguinte, Professor, eu tenho uma pergunta. claro, até 2. Tipo assim, o que eu falei não tá errado, né? Tipo, sinal contrário. Não é sinal, mas assim, a operação Operação. inversa da potência é a radiciação. E se Sim, eu tenho uma potência do lado e eu quero tirar ela, eu não faria uma raiz? Eu não colocaria o número em raiz? colocaria sim. Só que antes disso, você tem uma prioridade a fazer. Você está correta. Só que a prioridade é olhar para a multiplicação. Primeira coisa. Tudo bem? Então, a prioridade para a gente aqui é a multiplicação. Então, agora eu vou discriminar passo a passo o que está rolando. Passo a passo o que está rolando. Repara o seguinte: a operação inversa da multiplicação é a divisão. Até aí, acho que sem nenhuma surpresa. Então, o que vai acontecer? Repara que eu tenho uma multiplicação do lado esquerdo e tenho um número natural do lado direito. Eu vou aplicar a operação inversa da multiplicação. Ou seja, vou dividir os dois lados pelo mesmo número. Veja bem. E qual número eu vou escolher? Bem, essa resposta é mais tranquila. Porque se eu quero isolar a nossa incógnita, eu vou escolher o número que acompanha a incógnita. Então, esse aqui vai ser o 4. 4 e 4. É por isso que a gente fala, passa para o outro lado dividindo. Ok?
Diga, Dudinha. Professor, esse negócio é aquele negócio que a gente fazia quando era mais novo, né? No fundamental, que era achar o valor do quadradinho? É tipo Sim, isso? exatamente, exatamente. Só que agora somos adultos. Agora somos adultos. E quando a gente é adulto, parece que as coisas meio que perdem o sentido, né? E aí parece que agora o professor fica falando, não, agora você vai fazer uma operação inversa da multiplicação, que é a divisão, você vai multiplicar. Não, mas é a mesma ideia. É a mesma ideia. Por isso que eu uso esse termo, porque esse termo te faz lembrar coisas. Te faz lembrar lá no teu quinto ano, no teu sexto ano. Você pensa, pô, será que é realmente isso? E é, porque a matemática não mudou. Então é a mesma coisa que a gente está fazendo, tá? Então, se você divide os dois lados por 4, você obtém x ao quadrado igual a 16. Essa parte é fundamental, galera. Essa parte aqui é primordial. Me diz aí, quais são as respostas no plural? No plural. Uma, a Bia parece que falou. X igual a 2. Qual que é a outra? Vai ser o -2? Eu... Me engasguei. Ai, ai. Exatamente. -2. Perfeito. Tá? E aí, se você quiser agora aplicar a propriedade inversa da potência, você pode, Isadora. Você pode, Duda. Você pode, quem está aí ligado e ligada. Isso aqui vai implicar que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. Entende agora o que aconteceu? Ou seja, eu botei o 2 aqui, né? Espera aí. Troquei. Não é o 2. Porque raiz quadrada de 16... Oh, foi mal. Aqui é 4. Então, x, deixa eu voltar aqui, peraí. Escrevi a meia dúzia de coisas loucas aqui. X ao quadrado igual a 4, mais ou menos 4. Então, aqui é 2 e menos 2. Agora sim. Agora tá bonitinho. Tá? Só tinha trocado as informações. Estou falando uma coisa e escrevi. Tá? Então, você tem 4. Um número que elevado ao quadrado dá 4. Esse número, a gente pode entender como duas possibilidades. Pode ser o 2 ou menos 2. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Só que é uma equação de segundo grau, digamos, simplificada, reduzida, ok? Sem todos os termos, ok? Tranquilo essa primeira parte? Estamos de bem? Tá boa? Agora faz o seguinte para mim. Resolve essa aqui agora. Ó. Agora é a parte boa. Você já sabe o que eu vou colocar aqui. Ó, vamos ver o que vai acontecer se eu resolver x ao quadrado mais 3x menos menos, vou botar que vai ser igual a 0, e aqui vai ser menos, deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver. Vamos colocar aqui 12. Deixa eu ver se vai dar certo. Espera aí, não copiei agora não. Deixa eu pensar. Isso aqui vai ter raiz legal. 3 e menos 12? Não, espera aí. Deixa eu voltar. Soma. Tá. Vou colocar aqui. Deixa eu pensar. Vou colocar aqui o seguinte. Vou colocar. Tá. Vou colocar 2 aqui, talvez. Vou botar menos 2. Vamos ver o que vai acontecer. Tá. Assim, pode ser. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Você sabe fazer essa equação? Eu só, né, dei aqui uma embaralhada e tal, mas a questão é, temos uma equação de segundo grau. Como resolver uma equação do segundo grau? Como é que vocês fazem isso? Alguém lembra?
como fazer uma equação de segundo grau? Essa eu lembro, essa é a única que eu lembro. Coisa linda. É, Diga. aí eu primeiro faço assim, eu separo, né, entre A, B e C. Aí o Tá, A vamos é o 2, o X, beleza. eu falo Tranquilo. A é o 1, X com 2 em cima, o 3 o X é a B é o 3. 3 Beleza. E o C? e o C é o 2. Menos 2, né? Aí Tá. faz primeiro o delta. Perfeito, tá bom. Delta, B quadrado menos 4AC. Vamos lá, vem comigo. Então, o que vai rolar? Pode dizer, Duda, fica à vontade. No lugar do B, você põe 3, né? Pode falar. Isso. Tá contigo, vai. Aí menos 4, Ah, coloca um no A e o ok. 2 no C. Olha, repara que é menos 2, tá, Duda? Tá bom? É menos Menos 2. 2. Isso. Então, vamos lá. O que mais? 3 ao quadrado, quanto é, Duda? É 9. Perfeito. Legal. Menos 4 vezes 1 menos 2, dá quanto? Dá menos 8, eu acho. Quase. Porque aqui a gente tem menos 4 vezes 1, que dá menos 4. Menos 8, ou melhor, menos 8 não. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 2 dá 8, né? Que é menos com menos dá mais. Então, aqui é mais 8. Maneiro. Então, delta é igual a 17. Ah, tem problema delta 17? Não, não tem problema não. Eu que inventei essa equação e está tudo bem. Tá? Agora, para calcular as raízes, a gente vai fazer o que, Dudinha? Você que já está indo empolgado. Peraí, eu vou lembrar. Vamos lá. Boa. Vou pegar na Eu memória. acho que é B, Aí. B, Vamos lá. B menos raiz do delta, eu acho. Isso. Por aí. Raiz do delta sobre 2 vezes A. Então, vamos lá. Raízes. Faltou só um detalhezinho no início, mas você foi bem. Anota aí de novo, hein, gente? Por favor, não vamos esquecer isso. Fundamental. Menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Só isso. Então, quais são as raízes desta equação bonita aqui? Bem, a gente vai ter o seguinte. Deixa eu apagar essa parte aqui. A gente vai ter menos 3, mais ou menos raiz de 17 sobre 2. E aí, quais são as raízes aqui? Primeira raiz. Menos 3 mais raiz de 17 sobre 2. E a segunda, menos 3 menos raiz de 17 sobre 2. Tá? Então, essas são as duas raízes. Aqui, essa parte e essa parte. Raiz feia? Sim, raiz feia. Mas sem problemas. Tá? Porque se aqui fosse um número bonitinho aqui dentro, eu faria raiz e estava tudo bem. Tá? Se aqui, por exemplo, fosse menos 8, uma coisa assim. Tá? De buenas? Tranquilo essa? Gente, tem que estar com essas ferramentas bem afiadas, tá? Anota isso, é fundamental para a gente estar chegando na prova, chegando próxima à prova, e aí a gente precisa estar com isso bem, mas bem mastigadinho, tá bom? Beleza. Então, a gente já resolveu a equação de primeiro grau com fração, resolveu a equação de segundo grau, muito bem. Agora eu quero falar de uma outra coisa. Posso apagar? Posso? Estou muito rápido, gente? Tá tranquilo? Tá de boa? Beleza. Deixa eu apagar aqui, então. Posso apagar? Tá bom? Legal. Então, mais uma coisa que eu quero falar com vocês aqui, para a gente poder finalizar com tranquilidade. Aí eu faço, de fato, a gente fez o pente fino em todas essas situações que eu julgo ser bastante as mais delicadas possíveis. Eu quero comentar alguns erros comuns que acontecem. Então, olha só. Eu vou fazer assim. Erros comuns. Tá? O que acontece a partir daqui?
O que acontece quando eu faço isso aqui? Ó? Você vai me dizer se está certo ou está errado. Isso aqui é igual a 2. Tá certo isso? Isso está correto que eu escrevi? Tá errado. Quem falou isso? Eu não sei, eu posso estar falando muita besteira, mas eu acho que tá errado. Eu também acredito em você, Dudinha. Eu também acredito que esteja errado. Por que está errado? Olha só. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz aqui, coisa linda, que o teacher fez. Eu fiz o seguinte, eu peguei esse x e dividi por esse. E eu não posso fazer isso. Por quê? Porque existe uma soma acontecendo no numerador. Então, isso aqui é falso. Beleza? Isso aqui é falso. Isso aqui, se você faz isso na prova, bem, a gente vive em várias guerras, né? Então, vários conflitos. Um outro conflito acontece se você erra isso aqui. É um conflito justamente com a vida marinha. Morre um golfinho na Austrália, gente, se você faz esse negócio. Sacou? Então, muito cuidado. Isso não é verdade, tá? Você não pode fazer isso. É verdade. Legal. Agora, outro erro comum que acontece. X... Professor, Diga, querida. você vai explicar então como é a forma certa? A forma certa, senhorita Duda, é deixar como tá. Essa é a forma correta. Deixa assim. Às vezes o correto é não fazer nada. Sacou? Às vezes Palavras sábias. a melhor ação é a falta de ação. Tudo bem? Eu li isso hoje num folheto. E tá tudo certo. Bem, segunda parte. Isso aqui é igual a isso aqui? Isso é verdade? Isso é verdade que eu escrevi embaixo de preto? Sim ou não? O que vocês acham? Mais ou menos? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Quem falou Eu isso? acho que é mais ou menos, meia Eu acho que é mais ou verdade. menos. O que vocês acham? O que vocês acham desse rolê aqui? Rafaela, Isabela, Eloá, Jorge. Como é que vocês estão? Bem, isso aqui é falso. Isso aqui não acontece. Isso aqui é falso. O que eu fiz aqui? Eu peguei esse termo e elevei ao quadrado. E peguei o termo do lado e elevei ao quadrado, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas, na verdade, isso não é assim. A gente não faz assim. A gente faz da seguinte forma correta agora de fazer. Isso aqui é um produto notável. A gente vai fazer assim, ó. X mais 2, que multiplica x mais 2. Ou seja, isso é x ao quadrado mais 4x mais 4. Agora está correto. Entenderam o que eu disse? Tudo bem esse rolê aqui? X ao quadrado mais 4x mais 4. Isso aqui está correto. É muito comum a gente poder fazer essa primeira ideia aqui, tá? Então, muito cuidado com essa manipulação, tá bom? Beleza. Um outro erro comum que acontece demais. Então, esse aqui é o primeiro, que eu vejo sempre a galera mandando ver, que é o primeiro. Esse segundo aqui também, rolezeiro sinistro, tá? Um terceiro erro também comum é o seguinte. Terceiro erro, que acontece
com frequência em termos algébricos, né? Você vai fazer aqui uma conta. Deixa eu pensar aqui como é que eu vou representar isso. Bem, um bom erro para a gente poder raciocinar é sempre relacionado com ou multiplicação, ou divisão, ou algo relacionado com potência, ou com frações, tá? Então, cuidado com esses detalhes, tá? Porque na hora da resolução, você acaba fazendo um monte de conta, e aí, primeiro, não confere o que você fez. Beleza. Segundo, não verifica se a resposta está coerente com o resultado. Vocês já sabem que para fazer uma boa prova em novembro, você precisa tomar decisões. E essa tomada de decisões, ela se dá especialmente na escolha de questões fáceis. A partir do momento que você toma as decisões corretas para fazer a prova, o seu desempenho, ele tende a ser melhor. Então, fazer as questões, primeiro, fora da ordem. Eu sempre falo isso, tá? Não faz a primeira, depois a segunda, não. Escolhe a que você se sente mais seguro para fazer a prova. Depois, confere o resultado. Faz uma checagem. Vê se está coerente com a pergunta. Sublinha a pergunta para você, de fato, poder ter uma visão geral do problema. Se você percebeu que o texto é só embromação, pula o texto e vai direto para a pergunta. Se você percebeu que o texto tem alguma informação relevante, destaque a informação relevante, porque você precisará interpretar o texto. E são 45 questões. Então, são 45 textos minimamente, minimamente interessantes para poder pensar. Tá bom? Então, muito importante esse negócio. Outro exemplo comum que, né, a gente falou hoje, tá? Só para a gente finalizar. X sobre 4 mais x sobre 3. Isso aqui é igual a 2x sobre 7. Isso é verdade? O que vocês acham? Para finalizar. Sim? Bia? É verdade. Por que não tinha que ser uma regra de 3? Como? Teria que ser uma regra de 3, né? Não somar Estou tudo isso. fazendo uma soma, né, Duda? Uma soma. Soma de frações com denominadores diferentes. Quando eu faço essa soma, isso aqui está errado. Isso aqui está falso. Se está falso, o que eu deveria fazer? Assim como eu falei para vocês antes. Eu deveria fazer o seguinte. Eu deveria igualar os denominadores e fazer o MMC, aquela coisa toda. Multiplicar cruzado também é uma boa. Eu vou multiplicar cruzado aqui. Vai ser um pouco mais rápido. Vou pegar o seguinte. Repara como funciona. 3 vezes x, 3x. 4 vezes x, 4x. Com o sinal de mais, né? 4x. E multiplica embaixo os denominadores. Aqui. 3 vezes 4, 12. Ou seja, o resultado daquela conta ali é 7x sobre 12. Sacou? Tudo bem? Não é somar numerador com numerador e denominador com denominador, por favor. Ok? Não esqueçam disso. Não esqueçam de hoje, por favor. Hoje a gente falou de vários detalhes importantes que eu julgo que aparecem o tempo todo para a gente acaba meio que derrapando nesse sentido. Bem, diga, Carol. Professor, eu tive que sair e eu tô um pouco atrapalhada com esses coisas que o senhor votou falso. Ah, tá. Como assim? Como assim? O que eu quero dizer é o seguinte, eu fiz umas perguntas aqui, Carol. Eu gostaria de saber quais das sentenças aqui são verdadeiras. Aí eu sugeri a primeira ideia, eu perguntei assim, 2 mais x sobre x é a mesma coisa que 2?
Aí eu coloquei assim, não é verdade. E o que é verdade? Nesse caso, a verdade, nessa expressão, é simplesmente não fazer nada. Deixa do jeito que está. Entende o que eu quero dizer? Entende como você vai ler essa tela? Eu digo o seguinte, 2 mais x sobre x não é cortar o x. Você não pode cortar o x com x. Isso que eu quero dizer. Sacou? Não é para cortar o x com x. Isso é uma coisa. Esse de baixo aqui, x mais 2 ao quadrado, não é pegar o primeiro e elevar ao quadrado, e não é pegar o segundo e elevar ao quadrado. Não é isso que é para fazer. E o que é para fazer? Pega o primeiro e eleva ao quadrado, faz 2 vezes o primeiro pelo segundo, e 2 vezes 2, que é o quadrado do segundo. Ou seja, o que é para fazer, na verdade, está aqui. Vou circular de vermelho. O que é para fazer está aqui. Ok? E aí o terceiro exemplo que eu disse é, se você faz x mais 4 mais x mais 3, pode ser qualquer número, tá? Se você tem denominadores diferentes, você não pode somar numerador com numerador e denominador com denominador. Não pode. Quero que vocês guardem essa informação no coração, senhores e senhoras. Se você tiver denominadores diferentes numa fração, você não pode somar numerador com numerador e denominador com denominador. Ok? Não façam isso. Beleza? Show de bola. Algo mais, gente? Estamos bem? Estamos na paz? Professor, Diga. no caso da primeira, a gente Primeira. poderia cortar o x se a gente dividisse o 2 pelo x? Então, não, a gente não vai cortar o x, Carol. Não vai. Não há como cortar esse x. A gente não corta esse x. Esse é o rolê. Sacou? A gente não vai cortar em hipótese alguma. Vai deixar como tá. A gente tem uma soma e a gente vai ter um número dividido. Não corta. Tudo bem? Show? Muito bem, gente. Muito legal, muito bom. Bem, é isso, gente, que a gente tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham curtido um pouco aqui a explanação sobre esses detalhezinhos. Acho super importante a gente poder falar sobre essas coisas, porque o tempo todo a gente acaba errando. E isso é uma coisa que a gente não pode fazer na hora da prova, tá bom? Então, só desejando boa noite aqui a todos e a todas, fazendo a chamada aqui, ó, Dudinha, boa noite, Giovana, Paloma, Maria Barcelos, Ingrid, Pamela, Iris, Jorge, Rafaela, Isabela, Beatriz, Caroline, Natália, Eloá, Isadora, Gustavo, Maria Eduarda e Penélope. Gente, um grande beijo para vocês, grande abraço, ó, coraçãozinho para vocês. Tchau, prof. Boa noite. Tchau, professor. Obrigada. Boa noite. Beijo para professor. vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau, querida. Até a próxima. Até mais.